Amados, estava conversando com alguns irmãos ontem e refletindo algumas coisas em razão mesmo da nossa experiência aqui enquanto igreja, né? Esse ministério. Isso porque esse ministério, sem nenhuma pretensão, né? Ele é algo de mais diferente que já pode existir. No sentido de que hoje o mundo cristão, o mundo evangélico é muito grande. E cresce cada dia mais, vai crescendo, crescendo. São centenas e milhares de denominações diversas. De modo que nós nos situamos nesse mundo cristão aí como algo muito distinto, algo muito diferente. Porque de maneira que se nós pudéssemos fazer um mapa, né, do mundo cristão, talvez não desse para nós nos vermos no mapa. De tão pequeno que nós somos, tão insignificantes que nós somos no que se refere a número diante do mundo cristão. Talvez só daria para ver com um microscópio bem potente, bem forte, de lentes bem potentes, para poder enxergar esse número tão pequeno e tão insignificante. Bem, mas o que eu quero dizer com isso é que logo surge um questionamento. Mais ou menos assim, ora, imagine só, em pleno século XXI, um grupo tão pequeno, tão insignificante como esse, que começa a ensinar e a pregar a palavra de Deus de uma maneira muito ímpar, muito diferente. E não somente diferente, mas antagônico ao que se ouve. É o oposto. Aí logo perguntam assim, ora, então quer dizer que o mundo cristão, essa dimensão toda enorme, está equivocado com respeito às verdades referentes a Deus? E vocês, esse grupo insignificante que não pode ser visto no mapa, estão corretos? Essa é uma pergunta que surge naturalmente. É uma pergunta que está dentro da lógica humana. Porque na lógica a gente pergunta, não faz sentido isso. E aí nesse momento, porque nós falávamos isso ontem, eu conversava com alguns irmãos essa questão ontem, eu coloquei da seguinte maneira, que eu tenho uma esperança no meu coração. E eu digo sem nenhuma demagogia, que algum dia alguém nos convença da nossa loucura. Alguém nos mostre que nós estamos seguindo um caminho totalmente errado, totalmente equivocado. Mas isso aí é uma esperança que você tem? É porque, na verdade, nós somos confrontados constantemente com isso. Então, o que nós devemos fazer? Dizer que nós estamos certos, todos errados? Não. Nós estamos aqui aguardando que alguém nos ajude a entender a verdade. Porque perguntamos, ora, onde é que está a verdade, queridos? Me respondam, onde é que está a verdade? Aqui na terra. E eu quero que os irmãos respondam para mim de maneira muito transparente e clara. Eu sou a verdade? Responde com voz alta. Eu não sou a verdade. Eu sou um homem, né, cheio de problemas, cheio de coisas negativas, inclusive, como todos os homens são, com defeitos, né, com limitações. E eu pergunto, ora, qual homem na terra é a verdade? Nenhum, mas nem o Francisco. Não, o Francisco não é o Chiquinho, eu falo, o Papa Francisco, não é a verdade? E se fosse eu citasse aqui o maior líder evangélico da atualidade, também não seria a verdade? Eu pergunto, e qual é a denominação que é a verdade? O Ministério Apostólico de Volta à Palavra é a verdade? Não é a verdade? E a Assembleia de Deus é a verdade? A Batista é a verdade? A Presbiteriana é a verdade? A Universal é a verdade? Ora, se nenhuma denominação é a verdade, eu pergunto, queridos, olhem para mim em nome de Jesus, onde está a verdade? Aí talvez uma pergunta mais sensata, inicialmente seria, Deus é a verdade. Jesus é a verdade, não é? Jesus é a verdade. O Pai é a verdade, o Espírito é a verdade, o Filho é a verdade, porque a Bíblia declara que Deus é a verdade. Tudo bem, mas eu pergunto, e onde está esse Deus? Como você pode conhecê-lo? Como você saberá a respeito dele? Como é que você pode conhecer esse Deus? Onde é que ele mora?
para que nós possamos ir até Ele e então conversar com Ele, perguntar para Ele sobre o homem, sobre Ele próprio, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os homens caídos, sobre o mundo caído, sobre a igreja. Onde é que Ele está? Bem, ainda que Ele esteja em todos os lugares, porque nenhum lugar pode contê-lo, porque afinal Ele é Deus, mas nós não temos acesso a Deus para conversar com Ele, como nós estamos agora aqui conversando. Não é verdade ou não? Alguém diria, não, mas o Espírito Santo revela. Eu diria, e que Espírito Santo é esse? Porque cada um tem um espírito diferente. Porque desce um espírito num que o derruba e faz rolar pelo chão. O outro desce um outro espírito nele que ele salta. O outro desce um espírito que ele dorme. O outro desce outro espírito. São muitos espíritos. Até mesmo a própria Escritura, o apóstolo Paulo ali falando à igreja de Corinto, já falava naquele tempo, olha, se vós tendes recebido espírito diferente. Então, como confiar nesse espírito? Porque talvez a sua experiência com o seu espírito seja um, e eu com o meu outro espírito é outra experiência. E como nós então vamos encontrar uma base sólida na qual se firmar e conhecer a Deus então? Onde é? Só existe um lugar. Não há outro lugar. É a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a escritura de Deus, é o livro de Deus. Amém, queridos? Mas a Bíblia não é base. Se a palavra de Deus, aqui neste livro, ou nesse conjunto de livros, não for a verdade, então os homens estão fadados à mentira e ao engano eternamente, porque nós não teremos onde recorrer. Porque se não há um homem que seja a verdade, não há uma denominação que seja a verdade, não há nada que seja a verdade aqui, só Deus é a verdade, e esse Deus se revela na Escritura. E portanto, queridos, não tenha medo, eu digo para vocês, não tenham medo. Não tenham medo de eventualmente você se deparar com algo que não é aquilo que você acredita, e que você sempre acreditou, mas que está na Escritura, e portanto não tenha medo de se deparar com a palavra de Deus, com a revelação. Não tenha medo de ser confrontado. Não tenha medo. A não ser que os seus objetivos sejam outros que não a verdade. Aí é lamentável, mas se você quer a verdade, ama a verdade, entre neste livro e o tome, por absoluto acima de qualquer coisa, acima da sua consciência, acima da sua religião, acima das suas crenças, das suas ideologias, porque afinal a Bíblia, enquanto livros, um conjunto de livros, toda ela, enquanto escritura, é divinamente inspirada por Deus. Eu digo isso, queridos, porque nós estamos no estudo do livro do Apocalipse. Eu diria que é um dos livros mais complicados, talvez, de se entender, pelo simples motivo de ele nos falar algo mediante símbolos. Mediante símbolos. Eu quero dar apenas um exemplo para os irmãos refletirem comigo. Imagine, capítulo 6 do livro do Apocalipse, capítulo 1, abre-se ali o primeiro selo. Não estou ainda estudando os selos, tá? Apenas para a gente pensar um pouco. Aí diz João que ele viu um cavalo branco, e sobre esse cavalo, alguém assentado, que trazia nas mãos, ou na mão, um arco, e sobre a cabeça uma coroa que lhe foi dada. E diz que ele saiu vencendo, e saiu para vencer, ponto. É tudo isso que diz nesse texto. Aí eu pergunto para a igreja, eu pergunto para você, que cavalo branco é esse? Que ser é esse que está sobre este cavalo? Aí logo você vai ouvir diversas respostas. Tem alguém que vê ali a vinda de Jesus Cristo. Tem alguém que vê. Eu não estou afirmando que nós assim vemos. Tem aquele que diz, olha, aqui é a vinda de Cristo. Afinal, no capítulo 19, é dito que Cristo veio num cavalo branco. Então esse que está no cavalo branco só pode ser Jesus Cristo. Há outros que falam, não, está errado. Esse que vem é o Evangelho.
ou que diz é a palavra de Deus, que começou a ser pregada no início da igreja, e como você vê que não tem nem flecha, né? Tem só o arco, porque a flecha da palavra já foi lançada. Vocês estão achando engraçado? Não, chega até a ser bonito, né? A flecha foi lançada. E assim vão surgindo várias respostas. E eu pergunto, ora, e qual dessas respostas é a verdade a respeito do livro? É a verdade revelada ali naquele selo. E eu diria para os irmãos o seguinte, eu não sei. Quem? A Bíblia vai dar a resposta, muito bem. Eu não sei, ninguém pode falar o que é. Porque nós estamos tratando com símbolos. Se o texto não nos disser o que o símbolo significa, eu não posso falar. Sim ou não? Então não vamos inventar. Nós vamos buscar na Escritura para que ela nos diga o que isso significa. Se ela nos disser, saberemos. Se ela não nos disser, nós não saberemos. Aí não é feio você falar, eu não sei. E aí por que você não sabe? Você deveria saber. Não, por que eu deveria saber uma coisa que não me foi dito? Ninguém é obrigado a saber o que não foi dito. Esse é o grande problema. O povo quer ter resposta para tudo. E aí quando não tem, come uma feijoada e vai deitar. E aí vai sonhar. Aí os sonhos do outro dia se tornam a revelação a respeito daquele texto. Então tome muito cuidado com isso. Eu digo isso porque eventualmente vários irmãos aqui mesmo do ministério me procuram, porque tem parentes, tem amigos, tem pessoas que nos confrontam e confrontam a verdade pregada. Eu digo, olha, não tenha medo, não tenha medo da palavra, não tenha medo da verdade. Se tudo isso não for a verdade, vamos conhecer a verdade e vamos seguir a verdade. Algum problema ou não? Ah, pastor, mas então nós estamos vulneráveis? Olha, a verdade deve prevalecer sobre nossas vidas. Se aquilo que entendemos que é a verdade não for a verdade, você tem a obrigação de abraçar a verdade e abandonar o engano. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o caminho. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Eu quero falar algo brevemente aqui, para nós seguirmos o nosso calendário profético. Nós temos aqui o versículo-chave do Apocalipse, que é determinante. Qual é o versículo-chave? Capítulo 1, versículo 19. Por que é um texto-chave? Porque como chave hermenêutica, ele determina que o Apocalipse ele tem 3 momentos importantes e 3 momentos determinantes. O Apocalipse contém as coisas que João acabara de ver, como é dito, as coisas que viste, contém as coisas que são, de um presente histórico, como a nossa irmã colaborou semana passada com esse termo, foi muito bom. E então as coisas que depois dessas devem acontecer. Então se você tiver essa visão trina da Escritura, ou ternária que seja, que nós temos uma visão, uma teofania de Cristo, do Cristo glorificado, no capítulo 1, as coisas que são, compreendendo o período da história da igreja, desde a igreja do Pentecostes até a atual, que é Laodiceia, e do capítulo 4 em diante, seguindo as grandes revelações que terão lugar quando a era da igreja for concluída. Amém, queridos? E aqui eu quero falar algo aos irmãos, porque é extremamente importante. A questão das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Isso aqui é de uma seriedade muito grande. Uma vez que, o que são essas cartas do Apocalipse? Considere comigo. Quem dita essas cartas aqui? É o próprio Jesus, o próprio Cristo glorificado, Senhor da igreja, cabeça da igreja, é o bispo da igreja, é o pastor da igreja, o Senhor da igreja, é Ele quem diz essas cartas. Então isso é uma coisa muito séria. Vocês concordam? Se os textos de Paulo são sérios, imagine uma carta que o próprio Jesus declarou com suas palavras. Ora, levando em consideração que essas cartas, elas vão narrando profeticamente os principais acontecimentos
que teriam lugar na igreja, sobretudo no que diz respeito à saúde espiritual da igreja do Senhor da terra, começando com Éfeso, a igreja do primeiro século, e ali o Senhor vai discorrendo Esmirna, Pérgamo, demonstrando que essa igreja, inicialmente, ela perdeu primeiramente o primeiro amor. Não perdeu, ela abandonou o primeiro amor, não é? O amor por Cristo. E logo ela vai se casar com o mundo. Pérgamo quer dizer exatamente casamento. Quando no terceiro século a igreja se casou com Roma, se casou com a política, se casou com o mundo e se tornou, portanto, uma igreja mundana a ponto de receber um nome. Sabe quando a pessoa se casa com a outra, ela não recebe o nome da outra? Não é assim? A noiva, ao se casar com o homem, pelo menos até então, era dessa maneira. Hoje parece que é um pouco relativizada essa questão, mas não toma o sobrenome da outra, não é isso? Agora você imagine que quando a igreja se casou com Roma, ela passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Traz no próprio nome a sua identidade, o seu compromisso de casamento. Essa igreja se diz, é romana. E durou em 1000 anos até que viesse Sardes, a igreja da Reforma Protestante. E a Bíblia diz que essa igreja de Sardes, ela não concluiu a obra que ela começou. Olha, uma igreja que começou bem, mas que logo ela parou. Aí vem lá Filadélfia, a igreja do século 17 e 18, das grandes missões, quando ela se deu corpo, alma e espírito para pregar e anunciar o evangelho no mundo todo, por isso uma igreja louvada, para então, século 19, 20 e 21, entrar aí a igreja de Laodiceia, uma igreja que se julga, materialmente falando, rica e abastada, a ponto de falar, eu não preciso de coisa alguma. Uma igreja que ela pode, inclusive, sobreviver sem Cristo. Esse é o testemunho da própria palavra de Deus, uma vez que é dito que essa igreja declara com seus lábios, sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és miserável, sim, pobre, cego e nu. Aí Jesus começa a bater na porta e diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lógico que esse texto, vocês são testemunhas disso, foi usado por longo tempo, e até hoje se usa, para pregar o evangelho para os incrédulos, nas praças, né? Quando se diz, olha, Jesus Cristo está te dando hoje a oportunidade de salvação, como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, hoje é o dia oportuno para a sua vida. Não é assim? Vocês não têm ouvido isso ou não? Ora, tudo bem, eu não diria que você possa usar eventualmente esse texto para dizer que o Senhor chama e bate a porta do pecador. Entretanto, não pode se aplicar dessa maneira em prejuízo ao falar de Cristo à igreja. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos pagãos, aos incrédulos, aos não convertidos, aos que não aceitaram a Jesus. Não, às igrejas. Ora, imagine só que o próprio Jesus está dizendo à sua igreja, quem tem ouvidos, ouça. Mas como é que pode ser isso? Igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, segue-se uma promessa. Igreja em Esmirna, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aí segue-se uma promessa. Capítulo 2, versículo 17, igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aí segue uma promessa. Ao longo de toda a história, primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, quinto, 10º, 15º, 18º, 19º, século 20, século 21, Jesus nunca deixou de falar à igreja, à sua igreja. Entenda a igreja como povo de Deus e não como denominação. Amém, queridos? Porque senão você vai ficar pensando, qual é a igreja? Não, a igreja dele. Não é o de Volta à Palavra. De Volta à Palavra é apenas um ministério, como há muitos ministérios.
Então ele diz à sua igreja, ao seu povo, onde quer que esteja, em todos os tempos, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu acho estranho quando diz quem tem ouvidos. Eu penso, ou teoricamente, que a igreja, por ser formada de salvos, de santos, pessoas santificadas, compradas, redimidas pelo sangue, regeneradas pelo Espírito Santo, olha, ela deve ter ouvidos para ouvir, porque nós pensamos que quem não tem ouvidos para ouvir são os incrédulos que estão surdos. Mas aí, de repente, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito, está clamando à sua igreja, dizendo: quem tem ouvidos? Quem está ouvindo? Quem é capaz de ouvir o que se diz aqui nessas cartas? Aí ele diz: olha, se alguém ouvir, este que ouvir, e que atender a essas palavras, esse que ouvir, esse que tem ouvidos, esse que atende, é um vencedor. E eu preciso que os irmãos olhem para essas cartas e vejam que a igreja tem dois grupos de pessoas. Porque isso aqui é princípio hermenêutico. Para se entender, grandes visões e revelações, como Apocalipse 12, depois Apocalipse 14. Senão você fala assim: eu não sabia que havia vencedor. O que é um vencedor? Toda igreja não é vencedora? Todos os salvos não são vencedores? Não! Veja, capítulo 2 de Apocalipse, carta à igreja em Éfeso. É dito no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei. E aí vem uma promessa. Essa promessa é feita ao vencedor. E eu sei que se vocês pegarem os manuais de escatologia e procurarem entender o significado dessas palavras, a maioria deles vão dizer, sabe o quê? Que esse aqui é uma promessa de salvação. Que seriam aspectos diferentes do desfrute da salvação. E eu pergunto para os irmãos, em nome de Jesus, você que tem Bíblia, que já leu a Bíblia ou que lê a Bíblia, eu pergunto: a salvação de Deus, ela se fundamenta em que base? Qual é a base da salvação em que ela se sustenta e se garante? É a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Bastaria Efésios capítulo 2 para resolver esse problema. Eu sei que há tantos outros textos, dezenas de textos nas Escrituras. Mas bastaria Efésios 2 para você chegar lá e se deparar com uma condição humana de morte. Quando se diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e não somente morto, ele está sepultado, no oceano de pecados e de transgressões. E não somente ele está sepultado, mas ainda morto e sepultado, ele está debaixo de um governo do príncipe da potestade do ar. É um principado, é um governo demoníaco, é o príncipe império das trevas, ali sobre o homem, governando e dirigindo. Está lá. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, não é assim? Debaixo do, como é que diz o texto? Do príncipe da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência, não é isso? E não somente estando debaixo desse governo, desse império das trevas, desse governo maligno, mas escravo da sua própria natureza caída, como diz, nos quais andamos outrora, segundo as paixões da nossa carne, segundo as inclinações da nossa mente pervertida. Há toda uma descrição, não somente política sobre o homem, governamental sobre o homem, mas também essencialmente na sua natureza, um homem fadado à condenação eterna, a ponto de em Efésios 2 dizer que este homem, ou estes homens, são todos filhos da ira. Vocês já leram esse capítulo, irmãos? Vocês não ficam espantados com isso? Não há esperança para esse homem em si mesmo. Não há. Quando de repente, nesse texto se diz, mas Deus. Brilha uma luz, queridos. Brilha uma luz.
mais Deus. Se não tem esse mais Deus, em capítulo 2, versículo 4 de Efésios, todos estariam fadados. Não adianta fazer boas obras, dar dinheiro, não adianta fazer cesta básica, não adianta, porque o homem de si mesmo, ele com todas as suas bondades, o seu melhor, já dizia Isaías, é como um trapo de imundície. E eu quero repetir aqui pela milésima vez que a palavra que Isaías usa no seu texto para trapo de imundície se lê literalmente trapos de menstruação. Hoje, não é bem trapos de menstruação, hoje é até bonito. É um sempre livre com abas e gel de absorção. Pode dar todo melecado, mas é um sempre livre. Vocês estão rindo? Naquele tempo não tinha o sempre livre, não tinha... Qual que é o outro nome que dá? Always. Qual é o nome? Não, a marca. Mods? Pronto, tá aí, muito obrigado. Hoje aprendi uma coisa. Eu não posso dizer que eu vou dormir sem aprender que Mods é uma marca. Aprendi. Muito obrigado, obrigado. Mas vamos seguir. Vamos avançar. Então era panos mesmo, trapos, que se usavam, não tinha. Povo antigo lá, nômade, no deserto, então usava qualquer coisa. Um sabugo de milho, uma coisa, para poder... Vocês estão entendendo? Aí pegava-se aquilo ali, gente, não ri não. Eu estou falando da Bíblia, não estou aqui, aqui não é stand-up, é Bíblia. Está lá, você pega aquele trapo de menstruação cheio, do início, e diz a Bíblia, isto aqui, ó, as obras humanas é como isso. E aí se traduz, pelo sentido da Escritura, é morte. Porque não houve vida ali. A menstruação nada mais é do que a liberação daquilo que se aguardava pela vida que não veio. E então agora esse sangue morto é a morte. Aquilo que é melhor do homem, o seu melhor... Quem é o melhor homem da face da terra, com suas melhores obras, é como trapo de imundície. Daí você tem uma noção, se esse homem tem como entrar na glória eterna, né, cabeça erguida, e dizer, eu sou bom e entro aqui nesse lugar. Não entra. Por isso que diz em Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico, ele é rico, em misericórdia, não é rico em justiça, não. Não. E também rico em justiça, mas nesse contexto é sendo rico em misericórdia. Leva-se em consideração que a palavra misericórdia é a reunião de dois radicais de palavras gregas ou latinas, como você quiser. Na língua que você escolher, vai ter lá miséria e coração. Misericórdia vem de miséria e de coração. É o coração de Deus sendo derramado sobre as misérias humanas. Se não houver miséria e um coração totalmente bondoso, não pode haver misericórdia. Então, se você quer ser muito bom, você está privado da misericórdia. Só pode clamar por misericórdia quem se vê miserável. Por isso diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, não foi por causa das nossas boas obras, não foi por causa do nosso dízimo, do nosso cabelo, da nossa roupa, da nossa comida, não. Por causa do grande amor, é a fonte da graça, com que nos amou, pela graça, sois salvos. Nunca diga que a salvação se fundamenta na base das obras. Nunca. Nenhum homem poderá entrar na glória eterna dizendo, estou salvo porque fiz alguma coisa por merecer. Porque a Bíblia não dá base para isso. Pastor, então se não há esse negócio de salvação por obras, eu poderia citar aqui tantos outros textos, mas não é o nosso tema. Então o que significa ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida? Ou ao vencedor dar-lhe-ei não sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor tal darei uma pedrinha branca, um novo nome escrito, farei coluna na Nova Jerusalém, assentar-se-á comigo no meu trono. São aqui várias promessas. O que isso significa? Então parta do seguinte princípio.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito diz às igrejas, então ele diz aos salvos. Porque a igreja é a assembleia de chamados. Portanto, todos esses aqui são salvos pela graça. Amém? Ora, mas então por que se diz ao vencedor? É porque você pode ser um salvo vencedor ou um salvo não vencedor. Aí sim, nós vamos caminhar no terreno das obras, é verdade. Mas não é qualquer tipo de obra, são obras feitas em Deus. Ou são obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. São obras do Espírito. São obras que só são possíveis mediante o agir do Espírito na sua vida. Aí você terá que depender plenamente dele para que ele realize o que ele quer realizar. Porque ele só quer ou só pode receber de nós aquilo que nasceu dele. Deus é tão bom que ele fala assim, olha, o que eu quero de você, eu primeiramente te dou, para que você me dê aquilo que é meu, e não aquilo que é seu. Isso é para humilhar mesmo, né, irmãos? Humilhar nosso ego velho, que é cheio de pretensão. Deus dá, para então receber. Pois não, Leandro? Isso. Lembrando que o Leandro está trazendo aqui a questão do texto, eis que estou à porta e bato. Então, não. Vamos partir do princípio bíblico. Eu sei que a pergunta do Leandro parte de alguns pressupostos. Né? A pergunta e o embaraço da pergunta, porque ele parte de alguns pressupostos. Qual o pressuposto? Igreja é isso aqui. Ó. Não, isso aqui não é igreja. Isso aqui é, primeiramente, um galpão. Segundo, as pessoas que estão aqui são a igreja? Não. Teoricamente, sim. Mas pode ser que esse indivíduo aqui à minha frente, magro, baixo, de óculos, intelectual, seja apenas um simpatizante. Ele pode ser um joio. Ou não pode? Ele pode ser um filho de crente, mas não um filho de Deus. E ele pode até ser pastor aqui. Mas se ele não é regenerado, se não nasceu de novo, ele não é igreja para Deus. Ele está aqui nesse meio e nós entendemos que ele faz parte da igreja. Nós entendemos. Mas quando a Bíblia fala igreja, minha igreja, igreja de Jesus, ele se refere àqueles que ele chamou. E portanto, esses a quem ele chamou são regenerados. E portanto, quando a Bíblia fala igreja, é igreja legítima. Salvos legítimos. O pastor Josué é regenerado, viu, gente? Pelo menos eu acho, né? Continua, não mudou nada, né? Ficou na mesma. Que não foi dúvida agora, bem que eu desconfiava. Né? Então, quando a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é as igrejas do Senhor. Não há confusão na Escritura. A confusão é nossa. Pastor, mas é possível que na igreja exista alguém que vença e alguém que não vença? O que é vencer e o que é não vencer aqui? Bem, aí em cada uma das cartas, em cada um dos períodos, é apresentado um problema. Um problema. Primeira igreja, há um problema. Uma igreja muito ativa, tinha muitas atividades, e isso é colocado de maneira bem positiva. Entretanto, é uma igreja que mais se preocupa com o que fazer com aquele para quem se faz. Sabe quando você está preocupado em fazer muitas coisas e Jesus é o último que entra na sua lista de relacionamentos? Sabe quando você está cheio de atividades, você é presidente da CIB, do coral, da mocidade, dos jovens, das crianças, adolescentes, tal, disso e daquilo, e você tem toda uma atividade, toda uma agenda para cumprir, compromissos, e você tem que fazer a festa das senhoras, a festa não sei de quê, e a festa, irmãos, e é um trabalho enorme, e é tanto trabalho que você sequer tem tempo para falar com o dono da obra. Você não tem tempo. Você tem agenda, compromissos, horários. Você ama Jesus, mas você ama mais ao trabalho do que a Ele. Mas eu faço para Ele. Eu sei, mas Ele não quer que você faça nada para Ele. Até porque Ele não pode ser servido por mãos humanas. Ele quer que você contemple a sua face, que você o admire, que você o ame, que você beba e coma das suas palavras, a exemplo do que está lá, Marta e Maria. Maria assentada aos pés de Cristo, ouvindo-lhes as palavras,
e Marta preocupada com os preparativos para receber um hóspede de honra. Mas para Maria, o hóspede de honra é digno de ela estar ali presente aos seus pés, contemplando, ouvindo, admirada da sua beleza, enquanto que a outra quer fazer um café bem feito, um bolo bem gostoso. E aí ela se irrita e fala: Senhor, tu não te preocupas que Maria esteja aí parada, ó, enquanto eu estou aqui nas minhas muitas atividades? Olha que coisa. Jesus fala: Marta, Marta. É para repreender. É para repreender. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Só uma coisa. Em outras palavras, pode parar tudo. Tudo, tudo. Apenas admire o Senhor. Pois então vamos parar? Vamos. Agora, vamos parar agora com tudo. Não precisa mais nada. Pastor, e os prejuízos? Que prejuízo? Vai ter lucro, porque haverá pessoas transformadas, pessoas santificadas pelo Espírito, pela palavra, famílias restauradas, redimidas, libertas, e Deus se expressando mediante o seu Espírito. Aí vem o fruto do Espírito sendo manifestado, o amor manifestado, a alegria manifestada, a paz presente, a fidelidade, a longanimidade, tudo que nós não temos vai começar a ter. E isso é uma degradação que começou em Éfeso e se aperfeiçoou nos nossos dias. Aí o que Deus fala para nós? Jesus fala: ao vencedor. Você tem que vencer isso aí, ó. Você precisa vencer essa degradação. É uma degradação. Se você não abandonar esse ativismo que te priva do Senhor, você não estará entre o grupo de vencedores. Essa é a mensagem. Resgate o primeiro amor. O amor simples. O amor que vê o outro apenas, que vê o ser, que se admira e que deseja a presença. Compare com um casal. Qual é o grande desejo do coração de um casalzinho de jovens namorados? Eles querem se ver, estar juntos. Estar juntos, estar junto. Até nós falamos: para disso, é muita coisa. Larga. Estava lá em Goiânia agora, né? Um calor enorme, um calor desesperador. Não pode tirar a camisa, estamos na casa alheia, não pode nem tirar a camisa, ficar mais à vontade, na casa do pastor, na casa do pastor, empacotado lá, no sol quente, naquela área do pastor Giovanni, e um casalzinho agarrado, suave. Primeiro amor. Vocês estão rindo? Não, primeiro amor, aí se casa. Aí com o tempo, aquele amor inicial vai sendo transformado em outra coisa. Depois de 10 anos de casado, lá vem a mulher, lá embaixo daquela pista ali, ó, com 4 filhos puxando pelo braço, e o marido está aqui na porta, já há muito tempo conversando com os irmãos, sorrindo, no papo, e a mulher lá vem, ela, ó, com os meninos, chorando. É problema dela, ué. Quem mandou ter 4 filhos? Quem mandou? Né? É assim que acontece. Perdeu aquela coisa simples, aquela admiração, aquele pensar sempre em tudo, só nele, nela. Não é que a pessoa está muito tomada por aquele primeiro sentimento, aquele inicial. Aí vê um chocolate, aí leva para ela. Aí vê um balão, vou levar para ela. Tudo lembra. E todo tempo só converge para aquela pessoa. É o primeiro amor, quando você olha para Cristo e você... Então, se não resgatar isso, e o que rouba isso? Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que essa pessoa perdeu o primeiro amor? Abandonou. Chega um momento que você tem que escolher entre o Senhor ou as atividades para Ele. As obras. Olha aqui o versículo 2 aqui, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ó. Obras, labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não te deixaste esmurecer. Então, é louvado, tudo isso aqui é louvável, tudo. O labor, as obras, glória a Deus por isso. Se é possível haver isso aqui, vamos fazer. Agora, esse aqui abandonou, num dado momento, o primeiro amor. Tanto é que é dito o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras que eram diferentes dessas obras atuais aqui, ó. Tinha muitas obras, tinha muito labor, mas tinha o primeiro amor e as primeiras obras. O que significa que outras obras, diferentemente das primeiras, ou diferente das primeiras, acabou tomando o lugar daquelas obras primeiras, movidas tão somente pelo amor. Bem, o que nós devemos levar em consideração? Que se a igreja aqui são os salvos, e se a salvação nunca se baseia em obras, então esse vencedor é alguém que reage à voz do Espírito, e ao reagir à voz do Espírito, ele passa a proceder de modo diferente, então ele transcende a sua era. Ele fica acima do seu tempo. Enquanto todos estão de um modo, eles acham o mais natural possível, o vencedor, ele vence aquela circunstância. Versículo 2? Exatamente. Não, lógico, é verdade. Mas vocês entendem que mesmo as coisas sagradas e as coisas mais espirituais podem te roubar do Senhor? Vocês entendem isso ou não? Diga, Roger, por gentileza. Exatamente. Isso, o Roger... Isso. O que posteriormente acabou se corrompendo também. Mas há um momento da igreja em que muitos falam assim, não dá para viver aqui, nesse meio. E aí eles se afastam, né? E criam grupos de monges que sejam mais conhecidos, mas que posteriormente se estabelece dentro da igreja como sendo uma corrente. Aí ficam se afastar-se da sociedade como quem foge do mundo. Aí fica em cima de um pico da montanha sozinho. Aí descobre que o mundo está dentro dele. Que a concupiscência está dentro dele. Aí se estraga. Mas, de todo modo, é válido e é isso mesmo. O que ocorreu em algum momento da história da igreja, quando alguns, para se guardar o coração, acabam se retirando dos grandes movimentos. Não é? Então, aqui é um convite a vencer. E aí há uma recompensa. Há uma recompensa. Ou seja, se você vencer, se você atende, você tem uma recompensa. Se você pensa que essa recompensa é salvação, você está transformando a salvação em recompensa. Aí eu quero encontrar um homem de peito, macho, de verdade, que levante a frente. Todo mundo diga assim, a salvação é prêmio, não é dom gratuito. Qual é o pastor que vocês conhecem, que tem a coragem de falar isso de maneira aberta e explícita? A salvação não é dom gratuito. A salvação é recompensa, é galardão, é prêmio. Mesmo os que assim pensam não falam. Eles não têm coragem, porque chega a ser muito estranho isso. É lógico, eles vão falar isso de maneira sutil, vão escondendo o rabo entre as pernas, para você não ver o rabo dele. Né? Mas, assim, mostrar o rabo não mostra. Não mostra. Vocês estão entendendo a história? Bem, nós não temos como explorar cada uma das cartas. Eu falei que eu não faria isso. Os irmãos assistem lá as mensagens na internet. Nós vamos explorar todas elas lá nas mensagens já pregadas, já ministradas. Aqui eu quero apenas demonstrar para os irmãos o quê? Que a igreja tem problemas na sua história. E que esses problemas devem ser vencidos. Se você os vence, você é um vencedor, terá um galardão. Se você não os vence, você não será um vencedor. Será um cristão derrotado pelo seu tempo. Um cristão que no seu tempo não fez a diferença. Um salvo pela misericórdia, salvo pela graça, salvo pelo amor, salvo pela morte de Cristo Jesus, que pagou seus pecados. E, portanto, você está salvo porque a sua salvação depende não do que você faz, mas do que Cristo fez por você. Mas você não tem prêmio, não tem recompensa. Querem tirar essa dúvida? Quer um texto para poder eliminar isso de vez da sua cabeça? Ou não precisa? Não precisa, precisa. Só um texto, eu não vou discorrê-lo não. Rapidamente. 1 Coríntios capítulo 3. Rapidamente, porque nós não podemos estudar outra coisa, senão progredir no estudo lá. Rapidamente, capítulo 3, versículo 10 em diante. Olha aí, rapidamente, ó. Sem perguntas, tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo,
Lancei o fundamento como prudente construtor. Pronto. Quem quer ficar como com fundamento aqui? Levanta a mão, por gentileza. Pastor Josué, me ajuda aí. O pastor Josué está aqui nesse primeiro versículo aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o quê? Diga o fundamento. Diga o fundamento. Diga o fundamento. Então, há um fundamento, queridos. Aí diz o versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. O qual é? Quem é o fundamento? É Cristo Jesus. Pode ter outro fundamento, irmãos? Alguém pode falar que a salvação se dá porque eu dei o dízimo? Se assim o fizer, estará lançando um outro? Quantos fundamentos há na salvação? Só há um fundamento. Então, se eu não der o dízimo, estou perdido. Vocês são corajosos, hein? E se eu não congregar, estou perdido. Irmão, olha, a verdade liberta ou mata. Ou liberta ou mata. Tem muita gente morta porque a verdade caiu da cabeça e ele não deu conta. E eu não estou nem aí para isso. Eu não vou mentir para vocês para tê-los aqui, não. Ou vocês estarão aqui pela verdade ou não estarão por nada. Ninguém fica aqui. Não é não? Nem eu fico aqui. E se eu fizer qualquer outra coisa que é dita que não deve ser feito, eu perco a salvação? Quantos fundamentos há? Pode ter 2 fundamentos? Não pode. Então qualquer pessoa que colocar qualquer condição para a salvação que não seja Cristo, estará lançando um outro. Por exemplo, se não guardar o sábado seria um fundamento. Se comer carne de porco, se cortar o cabelo, se usar brinco, batom, calça comprida, outro fundamento. Pode ter outro fundamento? Isso está claro para todos? Está claro, Bruno? Está tudo bem? Tem outro fundamento aí? Não. Só um fundamento? Quem é o fundamento? Cristo, está aqui, minha referência. Só tem um fundamento. Agora, quem aqui está sobre o fundamento? Os outros não estão? Quem não está no fundamento está perdido, você não está no fundamento. Você vai naufragar, meu irmão. Esteja no fundamento e estará tudo bem. Pelo menos concernente à salvação. Voltando um pouquinho no versículo 10, no finalzinho. Porém. Tem um porém? Tem um porém. Pastor, está feliz, só tem um fundamento que é Cristo, estou salvo, glória a Deus. Beleza. Porém. Ou seja, tem um outro lado a ser dito. Não só tem um lado, tem um outro lado. Porém, cada um veja como edifica. Então nós temos a edificação. O fundamento está aqui. O Ademir está aqui do meu lado, a edificação. Tá ok, pessoal? Quantos fundamentos há? Agora, quantos modos de edificar há? Cada um veja como edifica. Agora, a responsabilidade é pessoal, meu irmão. A responsabilidade pessoal. Porque o irmão Mildo... Não, cada um veja como edifica. Cada um tem uma responsabilidade aí. Nesta obra. Existe uma obra, existe uma sobreestrutura. Temos aqui a base, o fundamento, mas tem um edificar. O edificar pode ser diferente. Tanto é que o versículo 12 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é. Então a sua edificação pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedras preciosas, pode ser madeira, pode ser feno, pode ser palha. O texto bíblico divide claramente fundamento de edificação. Não confunda. Não transforme a edificação em fundamento. Quando você diz que as obras salvam, você está dizendo que as obras são fundamentos. E a Bíblia diz que as obras não são fundamento, porque só há um fundamento, e esse fundamento é uma pessoa, é Cristo Jesus. Está claro ou não? Mais do que claro? Sigamos. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Estamos falando do fundamento ou da edificação? Manifesta se tornará a obra de cada um. Isso é fundamento ou é edificação? Jesus Cristo como fundamento é a obra que nós fazemos? E portanto, quando diz manifesta se tornará a obra, nós estamos falando da edificação.
Veja lá como você edifica. A sua edificação são suas obras. Agora o fundamento é um só. Não há dois fundamentos. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Ou seja, vai chegar um dia em que tudo vai ser aberto. Tudo vai ser revelado. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vai passar pelos olhos de fogo do Senhor, que a tudo vê, tudo perscruta, né? Tudo percebe, ele sonda, ele discerne. Aí vem o 14. Aí começa, aqui é o divisor de águas. Se permanecer, se permanecer a obra, porque uma vez que elas serão provadas pelo fogo, imagine só, madeira, feno e palha passando pelo fogo. Mas imagine só, ouro, prata e pedras preciosas passando pelo fogo. Vocês estão entendendo aqui a metáfora? As suas obras, seu edificar, pode ser de madeira. Você vai ter uma casa muito linda, né? Um sobrado, sei lá, de madeira. Madeira boa. Só usei madeira de lei. Mas o fogo que vai perscrutá-la não é o qualquer fogo. É os olhos daquele que vê o íntimo, o profundo, o escondido. É aquele que discerne. É aquele que penetra entre juntas e medulas. E vai no profundo, é apto para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, é um fogo divino. Aí imagina só essa obra grandiosa, belíssima, passando pelo fogo. Quando sai do outro lado, só tem cinza. Não permaneceu. Mas o ouro, quanto mais forte o fogo, mais ele se revela precioso. Porque se havia alguma impureza ali, foi consumida e fica somente a preciosidade. Manifesta, ou melhor, desculpe, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou. Permaneceu a minha obra, Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar esse crédito para a irmã Raimunda. Permaneceu as obras da irmã Raimunda. O edificar da irmã Raimunda permaneceu. E por que permaneceu? Porque a natureza das suas obras era de natureza eterna. Ali representado pelo ouro. Imagine só. Aí eu pergunto, bem, se ela teve obras aprovadas porque resistiu ao fogo, então ela tem direito à salvação. Não tem não? Mas se as obras dela foram aprovadas, não tem ela direito à salvação? Mas que coisa é essa? Não tem direito à salvação por causa disso? E por que não? Porque a salvação não é comprado com obras humanas. Não é adquirida. Pode ser ouro, mas não é adquirida por elas. Porque ela está salva porque ela está sobre o fundamento. A única razão porque ela é salva é o fundamento. É o que lhe garante. Ah, pastor, mas não, qual é a graça então de tanto esforço, de tanta entrega, de tanta consagração? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Recompensa, galardão, prêmio. Não é possível, gente. O que está lá no Apocalipse, olha, Raimunda, você venceu. Você venceu o espírito da sua era. Você conseguiu perceber o espírito da sua era, porque você ouviu falar do espírito, e então você lutou contra a sua era, você abandonou tudo aquilo que te roubava ou te privava do primeiro amor, e você desenvolveu uma profunda comunhão com Deus, a ponto de contemplá-lo, de amá-lo, e de vivê-lo, e de tê-lo para si, a tal ponto que isso resultou numa aprovação divina. Então você, como uma vencedora, vai receber galardão. Galardão é uma recompensa. Salvação, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação, diga comigo, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Agora há o galardão. Galardão não é dom, é recompensa, é prêmio, é salário. Bem, versículo 15. Isso. Ele diz, a igreja, mas quem vai ouvir?
Aí é individualmente. Agora veja, se a obra de alguém se queimar, esse é o ponto dramático. Porque todo mundo acha que a salvação é pela graça, normal. Mas o problema é quando esse indivíduo, que se diz salvo pela graça, ele tem obras reprovadas. Esse é o grande problema. É aí onde trava. Você pergunta para qualquer cristão, a salvação é por graça ou por obras? Fala, por graça, tu é doido? Graça? Está lá no texto lá tal. Mas se você começar a criar uma circunstância tal, em que você chega a um ponto em que esse indivíduo, salvo pela graça, não tem nenhuma obra, pelo contrário, suas obras foram todas reprovadas, aí o crente não dá conta de sustentar a salvação desse indivíduo. Falei, aí não dá. Aí é perdido mesmo. Lago de fogo, não tem jeito. Você observa como é que é um problema? Está aqui, irmão. Olha na sua Bíblia, por gentileza. Na sua Bíblia. Não olha na minha, não. Minha pode estar errada. Olha na sua. A sua Bíblia está certa. Se a obra de alguém se queimar, chegou lá no dia, essa pessoa estava sobre um fundamento. Por isso que ela edificou sobre o fundamento. Só que as suas obras se queimaram. Ao passarem pelos olhos de fogo, foram reprovadas. Deus não as admitiu, não as aceitou, porque eram obras meramente humanas. Era palha, era feno. A melhor delas era madeira. Mas não deixava de ser madeira e, portanto, perecível. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. E esse ele faz uma profunda diferença. Porque se não tivesse ele, alguém diria, não, são as obras que sofrerão dano, porque se elas passaram pelo fogo e foram queimadas, quem sofreu dano foram as obras. Mas diz, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele, o dono das obras. Dano, prejuízo. Enquanto a irmã Raimunda, enquanto uma vencedora, recebeu um prêmio, uma recompensa, um galardão, este cujas obras foram destruídas, ele sofrerá dano, galardão. Edna, hoje é a sua vez. Suas obras pereceram. Meu pai. Bem, ela estava sobre o fundamento, até porque ela edificou sobre o fundamento. E agora, ao passarem pelos olhos de fogo do Senhor, foram todas queimadas. Você vai sofrer um dano. Um prejuízo, um problema, não é certo. Não é tão simples assim. Pastor, mas isso não seria o caso de ela estar perdida então? Olha o texto. Mas esse mesmo, essa pessoa cujas obras foram queimadas, essa pessoa que sofreu dano, esse mesmo, não é outro, essa mesma sofrerá o quê? Dano, mas esse mesmo será? Esse mesmo será? Esse mesmo será? Mas ela está salva. Mas todas as suas obras pereceram. O Senhor não as aprovou. Você é uma serva de Deus, sim, glória a Deus por isso. Só que você não venceu. Você não venceu. Essa aqui venceu. Aquela ali não venceu. Esta é uma vencedora, aquela é uma derrotada. Na sua experiência, no viver, no lidar com as coisas referentes a Deus, ela não venceu. Por quê? Porque ela foi negligente, ela amou mais a si mesma do que a outra coisa, talvez buscava os seus próprios interesses, talvez nunca tratou com a sua carne, com a sua alma, com o seu coração. Talvez tivesse muitas obras na igreja, fazia muitas coisas, né? Cuidava da limpeza ali, da cozinha, de tudo, né? Gostava até de evangelizar, distribuir panfleto, tudo, fazia tudo. Só que o mais importante ela não fez, que foi amar a Cristo e abraçá-lo e retê-lo a ponto de tê-lo dentro de si, fazendo ali uma obra de mudança essencial, substancial e orgânica dentro do ser dela. Será salva, todavia. Aí o irmão Leandro perguntou, pastor, quer dizer que se for reprovado, pode sofrer o dano da segunda morte? Não é dito que sofrerá a segunda morte. Cuidado, é apenas o dano da segunda morte. Olha o que diz, esse mesmo será salvo, todavia,
como que através do fogo ele não vai escapar de passar por uma provação antes de entrar na eternidade com Deus. A disciplina do reino milenar. Bem, na minha opinião, é apenas uma opinião, esse texto é claríssimo. Não tem que discutir mais nada aqui. Isso aqui está de acordo com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Porque Mateus fala das obras do reino dos céus, que para se entrar tem que ter obras, não somente obras, mas obras que sobressaiam as obras dos fariseus e escribas, que sejam sobreexcelentes. E Lucas fala de uma salvação totalmente incondicional. O filho pródigo, quando retornou, o pai não exigiu nada, não falou nada, apenas abraçou, beijou, calçou, vestiu e ainda mais deu o anel da sua autoridade, fez uma festa, matou um novilho cevado e foram todos glorificar porque o filho reviveu. É só amor, é só graça. Depois você leia Lucas, depois você leia Mateus e você compare um com o outro. E você, no princípio, se você não tiver essa revelação, esse entendimento do que é o fundamento, do que é a edificação, do que causa um e o causa o outro, você vai achar que é uma contradição na Bíblia. Não há contradição alguma. Amém, queridos? Bem, problema resolvido, prossigamos. Exatamente. Levando em consideração que a santificação não é abstinências. Eu vou me abster de álcool, de cigarro, de música sertaneja, do Bruno e Marrone, do jogo de futebol. Aí eu agora estou santificado. Eu não faço nada que vocês fazem. Olha, vocês vão para o jogo ver a final do Flamengo. Hein? Eu não vou. Portanto, vocês são o quê? Pecadores. No estádio, gritando, os ídolos, né? Fazendo dos homens ídolos. Eu sou santificado. Entenderam? É isso que é santificação? Eu não vou, sabe por quê? Porque eu sou um fariseu. Eu quero mostrar para vocês que eu sou melhor do que vocês. Mas no fundo eu queria estar lá. Vocês estão entendendo a história? Aí o outro fala mal do outro. Aí, na verdade, ele queria também. Ele tem o mesmo desejo. Só que ele tem que manter toda uma aparência, uma pressão danada. No dia que desvia, vira um demônio. E eu conheço dezenas e centenas de desviados, filho de crente que foi criado sem usar sequer uma bermuda, porque era pecado, na pressão, debaixo do chicote do pai. No dia que ele ficou grande, que ele saiu, que ele abandonou o evangelho, aí vira um traficante, um bandido, um estuprador, a pressão estava grande, aí agora eu estou livre. Aí ele se liberta de uma vez. Aí vai sofrer muito, se for um eleito, ele vai voltar, vai vir. Só que quando ele vier, ele vai vir porque ele teve a revelação do amor do pai e não do chicote do seu pai. Diferente, não é? Então, pastor, então eu posso ir para o jogo de futebol? Pode, ué. Por que não? Pastor, você está fazendo apologia ao pecado. Eu não sei qual que é pior, se é ir ou se não ir. Posso dar um exemplo? Vocês estão sendo edificados? Isso é importante? Um grupo de fariseus e escribas levaram a Jesus uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Ok? João capítulo 8. E agora aqueles fariseus, como é que eles se vestiam? Roupas longas, não era grande, não era? Bem vestidos. E ali eles falavam, e aí diz a Bíblia que eles levaram a mulher, ela foi pega no flagrante ato. Como é que aqueles homens bondosos trataram aquela mulher? Por gentileza, senhora, não queremos nem olhar-lhe as vergonhas. Vista-se, por gentileza, para que nós possamos levá-la até o nosso mestre. Foi assim? Será que xingaram aquela mulher? Pegaram pelos cabelos e puxaram, arrastaram. Nua. Foi pega no flagrante ato. Ato. Vocês estão entendendo? Ela não se preparava, não. Era no ato. Quem falou, tá? E outra palavra, vai logo. Todo mundo já entendeu. No ato. Levaram-lhe nua aos pés de Cristo. Está lá uma mulher sem roupa. Jogada.
Ela está aguardando a primeira pedrada, não está? Os fariseus e escribas eram tanto adúlteros quanto ela. Afinal, como eles criaram aquela circunstância falsa para pegá-la, não para pegá-la, mas para pegar a Cristo, né? Eles queriam pegar a Cristo, uma contradição. Um deles estava com a mulher. E, portanto, já tem um adúltero aí. E os outros, para pegá-la no flagrante ato, saber o exato momento, olhavam pela brecha. E olhavam com espírito de santidade, pureza. E oravam, né? E rezavam o terço enquanto olhavam. Ou cobiçavam. Ou queriam. Então, todo mundo ali no mesmo barco, a mulher e os homens, todo mundo. Só tinha uma diferença. Qual que era a diferença? Uns estavam vestidos e ela estava nua. Mas a condição era... Então tem a diferença de quem está lá no jogo de futebol e quem está aqui dentro. Um está vestido, outro está nu. Um resolveu se expor. Eu sou isso aqui, ó. Vejam. O outro está escondido. Eu não sou, não. É. Você é. Talvez não, você é pior do que o outro. Porque o outro, ele falou assim, eu sou um miserável, é isso aqui. Se Deus não tiver misericórdia e não me libertar de tudo que é pecaminoso e mundano, eu estou aqui. O outro não, ele sequer ele pode saber que ele é do mesmo jeito. Porque a hipocrisia impede de ver. Pastor, então está tudo liberado? Eu nunca aprendi nada. Mas cada um veja como edifica. Porque naquele dia, pastor, qual é o caminho então? O caminho da responsabilidade cristã. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Não está na Escritura? Então, faça tudo com responsabilidade, tudo diante de Deus. Ore ao Senhor, peça que Ele te ilumine, que Ele te mostre, que Ele te quebrante, que Ele gere visão em você. E Ele fará toda a obra necessária. E aí, Ele próprio, dentro de você, o Espírito Santo, que é o Espírito Santificador, e é Ele que santifica, não é você que se santifica, Ele vai começar a separar dentro de você, tirando de você o que é pecaminoso, o que é mundano, o que é perverso e adicionando Cristo dentro de você. Esse processo de separação das coisas santas e divinas, das coisas pecaminosas e mundanas, esse processo se chama santificação. A santificação ela só ocorre quando o Espírito Santo te liberta de algo impuro dentro de você, ele separa, ele tira. E você, numa questão de vida, uma questão orgânica, uma questão de ser liberto, você já não se mistura. Não porque você acha que é melhor do que o outro, é porque aquilo já não te atrai mais. E por que não te atrai? Ora, porque a verdade está me libertando. Estou sendo lavado, estou tirando as rugas, as máculas. De repente, eu desejo muito mais estar aos pés de Cristo a estar num estádio de futebol. Você quer ver só uma coisa aqui? Bem, quem aqui gosta de futebol? Não, uma boa. Nem é pecador. Levanta a mão, Gilmário. Gilmar não levantou a mão, eu achei estranho. Que ele é flamenguista? Levanta a mão vocês aí tudinho. Podem baixar. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Olhem para mim. Todo mundo é crente aqui? O que é melhor? Honestamente falando, não tenha medo de falar. Está lá no Maracanã pulando, ou que seja lá no Morumbi, ou que seja lá no seu campo, lá do seu time, pulando lá na final, ou está aqui com os irmãos orando. Joelho dobrado. Não, fala para mim. Vocês têm coragem de falar? A irmã Raimunda disse que queria estar aqui. Não, mas ela não está errada não, ela está certa. Sabe por quê? Porque muito possivelmente ela não gosta de futebol. Mas você gosta de novela? Tá. Então o que é preferível? Você está assistindo o último capítulo da novela ou de joelho dobrado? Você vem às terças-feiras orar? Você não vem. E na hora da novela você dobra o joelho para orar? Ou você liga a televisão? Na hora da novela? Não, na hora da novela. Você não desliga, você vai. O que você faz na hora da novela? Pois então você prove para você mesma e para Deus e para todo mundo que você ama mais a Deus do que a novela. E você, a partir de hoje, toda hora da novela você desliga e ora. Acabou a novela, você entrega a oração. A partir de agora.
Que hora a novela? Que horas que é? De 8 a quê? Que é? Irmãos, olha, falar é fácil. Eu quero que você fale assim: eu prefiro orar a assistir novela. Então, por gentileza, toda hora da novela, dobre o seu joelho. E se não puder falar nada porque está rouco, admire o Senhor e chore na sua presença. Acabou a novela, acabou. Não, para não assistir não. Não adianta ficar emburrada, ajoelhada. Eu já vi gente que era constrangido, porque é tão fariseu que ele é obrigado a provar que é verdade. Aí tinha que jejuar o sábado o dia inteiro. Ficava com raiva dos irmãos, jejum com raiva. Ele jejuava, mas com raiva. Queridos, não precisa esconder nada de ninguém. Deus sabe de tudo. E você também não é pior do que ninguém porque você tem essa dificuldade. Não tem problema. Talvez o seu grande problema foi que até hoje não assumiu que você é um pecador redimido. Mas você tem problemas, tem inclinações. Você nunca admitiu isso, então talvez esse é o maior problema seu. Quem sabe a partir de agora você fala assim: poxa, engraçado. Descobri uma coisa, ó, que eu sou pecador. Que eu tenho inclinações, que eu tenho tendências. Que meu coração é perverso muitas vezes, não poucas vezes. E que agora eu sei que eu preciso muito mais de Jesus. Eu tenho uma razão para orar. Tenho uma razão, encontrei uma razão. Porque até então eu não tinha razão para orar. Agora eu tenho um motivo para orar. Buscar a Deus pedindo misericórdia pela minha vida. Bem, sigamos. Queridos, tá bom. As 7 cartas é isso aí. Tá bom? É isso aí. Há 2 coisas a serem vencidas aqui, de maneira geral. Geral. Não vamos entrar em cada carta, mas entenda 2 coisas. Uma questão objetiva e outra subjetiva. As questões objetivas das cartas são as seguintes, são as doutrinas. Você vai encontrar aqui doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaitas. São várias doutrinas que ganharam a igreja, entraram na igreja. Por exemplo, a doutrina de Balaão. Estão preparados aí? Pastor, qual é a doutrina de Balaão? O que fala a doutrina de Balaão? Eu não sei que doutrina é essa. Como é que eu posso vencer uma doutrina que eu não sei? Ora, irmão, se é a doutrina de Balaão, então você tem que perguntar quem é Balaão. Aí quando você descobrir quem é Balaão, lá e você lê a história de Balaão. Vai lá no livro de Números, lá você vai encontrar a história, a experiência de um homem profeta chamado Balaão. E aí de repente, quando Balaque, que era rei dos Moabitas, quando ele viu que o povo de Israel vinha avançando num deserto, e por onde ele passava, na frente era um jardim do Éden. Quando o povo passava por eles, virava um deserto, porque o povo de Israel, pelo poder de Deus, destruía todos os inimigos. Balaque ficou com medo. Falou assim: eu estou enrolado. Vão destruir minha terra. E por que será que esse povo tem tanto poder? Balaque pensou, né? Aí eu falo igual ao outro. Pense comigo. Gente do céu, engraçado. Aí Balaque pensou o seguinte: bem, se eles têm a bênção de Deus, por isso eles vencem, então eu tenho uma forma de fazer eles perderem a batalha contra mim. Eu vou contratar um profeta para amaldiçoá-lo. Vocês lembram de alguma coisa? Contratar profeta, já ouviu falar disso? Nunca ouviram falar de molhar a mão do profeta? Vocês nunca viram? Nunca molhou a mão do profeta? Ah, pessoal. Gente do céu. É o que mais tem hoje. Aí o profeta Balaão falou assim: não, tá bom, eu vou fazer umas orações aqui, eu vou amaldiçoar o povo de Israel. Deixa comigo, que eu resolvo. Afinal foi oferecido um dinheiro, ó. Um dinheiro. Aí quando ele levantou as mãos que ele foi profetizar, da sua boca não saía maldição. Deus não deixava. Aí não, dessa é a posição. Aí foi para o outro lado da cidade. Aí levantou a mão, só saía bênção, não saía maldição. Foi para o outro lado. De onde ele ia não dava certo. Ele entendeu: Deus não quer que eu amaldiçoe esse povo. Aí ele falou: não dá certo, Deus não quer, deixa para lá, esquece isso aí. Aí ele foi para casa, aí começa a perturbação. Aí ele pensa no dinheiro. Rapaz, como é que faz, hein? É muito dinheiro. É a minha oportunidade de ganhar uma grana. Aí ele começa. Aí ele tem que arrumar um jeito, bolar um plano. E aí ele fala: opa, cheguei no ponto. Chama lá Balaque. Balaque, vem cá, descobri um jeito. É o seguinte:
Eles têm a bênção de Deus porque eles cumprem os mandamentos de Deus. Conforme a antiga aliança, se eles cumprirem, tem a bênção. Mas se eles não cumprirem, se eles transgredirem, eles têm maldições. Aí então a maneira de amaldiçoá-los é fazendo-os transgredir a lei. E aí o que a gente faz? Simples. Faz uma festa aqui em Moabe. Você traz as mulheres mais bonitas e mal vestidas e manda descer até o arraial deles e chamá-los para uma festinha, tomar um vinho, tomar um uísque, tomar uma cerveja, dançar umas modas. E aí eles vão ficar doidos por essas mulheres. E aí eles vão se prostituir. Aí você logo traz os ídolos, vão adorar os ídolos. Porque por mulher faz qualquer coisa. Balaque. Vocês não sabem, gente do céu. Um dia nós vamos conversar essas coisas. Nós vamos desnudar a existência humana. Porque nós temos que entender essas coisas. Dito e feito, foram as mulheres lá, chamaram o povo. O povo de Israel foi correndo. Beberam, dançaram, prostituíram, adoraram ídolos. Falou assim, pronto, agora é só batalhar que eles estão perdidos. Dito e feito, a doutrina de Balaão entrou na igreja. O que se faz? Faz o povo de Deus desviar do seu supremo propósito, desde que você receba um cascalho. Hoje em dia, século 21, quantos pastores não fazem o povo de Deus desviar da palavra, da verdade? E quando se deparam com a Escritura e eles veem, de fato é assim mesmo. E aí eles continuam fazendo o povo desviar, porque não podem abrir mão dos seus grandes salários, das suas empresas, dos seus negócios. Igreja virou negócio. Eu não estou dizendo que aqui os líderes não devam ter o seu sustento. Não é isso. Eu falo quando você faz da igreja um negócio. E aí você, por causa do dinheiro, você não mede consequências. Você prega a mentira. Porque se você pregar a verdade, você perde membro. E aí tem um irmão em Goiânia que ele é conhecedor da economia de Deus. Ele é conhecedor da mensagem, da verdade. Ele já andou na verdade no passado, num dado tempo ele cancelou, e aí manteve algumas coisas, e outras coisas ele desviou, ele mudou. Uma delas ele passou a exigir o dízimo do povo, baseado na lei, em Malaquias, na pressão, daquele jeito vocês sabem como é que é. Aí teve um pastor de Goiânia, um outro irmão, que procurou esse pastor. E perguntou assim, pastor, engraçado, eu me admiro de você, é um cara que conhece a palavra, você sabe por que você cobra o dízimo deste modo, com a lei de Moisés e as ameaças das maldições, se você é conhecedor da nova aliança? Me responda. Resposta do pastor. Vou te falar por quê. Aí foi conduzindo ele, igual os discípulos lá em Mateus 24, levaram Cristo para mostrar-lhe o templo, as construções do templo. Aí ele foi mostrando, tá vendo aqui esse templo aqui? O que tem? Pois é. E aquele auditório, tá vendo? Pois é. Essa área, comprei, ó. Se eu não pregar o dízimo desse modo, se eu não pregasse, não teria nada disso aqui. Portanto, eu vou continuar pregando. O que ele está fazendo? Por causa do dinheiro, ele resolve enganar as pessoas. E quando engana, amaldiçoa as pessoas. Os que estão enganados pelo falso evangelho não estão sendo abençoados como eles pensam que estão sendo amaldiçoados porque estão perdendo a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus não consiste em coisas materiais. Porque se fosse assim, todos os milionários, ateus e profanos estariam sendo aprovados e abençoados por Deus. Lógico que a bênção material eventualmente pode ser uma bênção de Deus. Mas a manifestação da bênção de Deus não é a prosperidade material, mas é a prosperidade de alma, de espírito. Uma alma santificada que aguarda o reino, que vai entrar para o reino, para as riquezas eternas. Então a doutrina de Balaão é uma doutrina. Você tem uma. Tem a doutrina de Jezabel, tem a doutrina dos nicolaítas, tem várias doutrinas. Então, objetivamente falando, nós temos que vencer as falsas doutrinas. Se você não vencer as falsas doutrinas, você não será um vencedor. Amém, queridos? Identifique as falsas doutrinas e vença. Doutrina de Jezabel, salvação por obras.
Para você saber quem é Jezabel, você vai ter que ler lá atrás, começando da Páscoa, passando pelos pães asmos, consagração dos primogênitos, e aí você vai passar por Mateus 13, onde fala de uma mulher que num dado momento da história da igreja, escondeu na fina flor de farinha o fermento e levedou a massa. Essa mulher que aqui em Mateus 13 esconde o fermento, ela aparece em Apocalipse capítulo 2 como sendo Jezabel. Jezabel escondeu o fermento. Aí você vai procurar na Bíblia a história do fermento, que está intimamente ligada à história da Páscoa. Por ocasião da Páscoa, começava ali a festa dos pães asmos, em que todo o fermento tinha que ser tirado das casas dos hebreus. Então, olhe para mim, eu estou encerrando. Eu sei que hoje tem um jogo importante, mas mais importante é a palavra de Deus. Amém? Nosso prazer está na palavra de Deus, né, queridos? Aleluia. Então, veja, estava o povo de Israel no Egito, prisioneiro. Não era assim? Como foi a noite em que Deus os libertou do Egito? A saída do Egito, a libertação do Egito se deu na noite da Páscoa, quando o cordeiro pascal foi morto, ele foi imolado, o sangue foi passado nos umbrais das portas, não é isso? E aí então, o cordeiro pascal é a base da salvação. Tanto é que não importava quem estivesse dentro da casa em cujo umbral estava o sinal do sangue. Se Faraó espertamente pegasse o seu filho primogênito e corresse para dentro de uma casa em que estava o sangue, o seu filho viveria? Não, mas o Faraó foi esperto, ele entrou para debaixo. Irmão, se estiver debaixo da cobertura do sangue, não morre. Não morre. Não, mas esse que está aí dentro dessa casa aí, que colocou o sangue, é um homem mau. Não morre. Diz a Bíblia, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Páscoa, passaste, não entrarei. Páscoa quer dizer simplesmente passarei por vós. Este que está sobre o sangue pode viver. Não, mas é Faraó que está dentro. Vai viver, debaixo do sangue. Só que aí, de repente, atenção, todo mundo, estou encerrando, tá, queridos? Sai do Egito, todo mundo ali. Eventualmente não pode vir no coração um certo orgulho. Deus não salvou por quê? Não salvou por quê? Ele viu que nós éramos bons, não? Ele viu, que nós éramos fiéis. Aí começa um fermento. Aí Deus fala o quê? Bem, saiu do Egito, eu quero que vocês retirem de vossas casas todo o fermento. Eu não quero o fermento aqui. Durante o período da festa dos pães ázimos. Aí então, lá em Mateus capítulo 16, Jesus diz o fermento. Ele diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e escribas. Aí então, tem um fermento dos fariseus. Esse fermento, Jesus disse, é a doutrina dos fariseus. É a doutrina. Poxa, então eu sei que o fermento ali em Israel significava uma doutrina. Porque eles foram salvos por causa do cordeiro pascal que morreu no lugar deles. Glória a Deus. Mas eventualmente eles podem cair no grande erro de achar que eles foram salvos porque eles tinham uma coisa boa dentro deles. Que somada à bondade divina, bondade humana, dá salvação. Não, esse sentimento que se transformará em doutrina, salvação por obras, tem que ser retirado das vossas casas. Aí qual é a doutrina dos fariseus? Uma doutrina que refletiu da própria igreja primitiva, quando é dito que houve um concílio em Atos 15, para decidirem, porque havia um grande problema na igreja, que alguns estavam dizendo, se não for circuncidado e não cumprir a lei de Moisés, não pode ser salvo. Ou seja, a salvação era vista como uma condição, ou melhor, as obras eram vistas como uma condição para a salvação. A doutrina dos fariseus é a doutrina de que a lei ou a prática da lei pode eventualmente trazer salvação para o homem. Portanto, o fermento quer dizer a doutrina dos fariseus, que quer dizer a doutrina da salvação por obras, que aquela mulher que escondeu, que é dita em Apocalipse capítulo 2, que é Jezabel, que é o catolicismo romano, trouxe. A principal doutrina do catolicismo romano, a principal contribuição é a salvação não é somente pela graça. A salvação não é somente pela fé. A salvação depende de obras humanas.
Essa é a principal doutrina da igreja católica, apostólica, romana e, portanto, de Tiatira. E essa doutrina tem que ser vencida. O crente que diz assim: pastor, se eu não acreditar igual a você, eu estou salvo do mesmo jeito? Já ouviram isso? Aí você fala assim: tá, porque é pela graça da salvação, não é por obra. Ah, então tá bom, então não estou nem aí. Sim, você certamente não será um vencedor, porque você não venceu essa degradação de Tiatira. E porque você não venceu, você, ao invés de buscar a face de Deus para o reino, você lutou pela sua salvação, perdeu seu tempo, e então você será um cristão derrotado. Objetivamente, devemos vencer as falsas doutrinas. Seja de Balaão, dos Nicolaitas, seja de Jezabel, qualquer outra doutrina que tenha tido lugar na igreja, tem que vencer. Se você não abandonar as falsas doutrinas, você será um cristão derrotado. Ponto final. E subjetivamente falando, é a questão mística do coração, da comunhão. Você tem que restaurar e recuperar o primeiro amor. Porque também não basta você ter doutrinas corretas e uma prática equivocada. Você não pode se orgulhar eventualmente: não, a minha igreja, as doutrinas são corretas, são ortodoxas, são retas. Mas você não faz uso dessas doutrinas. Não adianta restaurar a doutrina e não restaurar o coração. Então você tem que restaurar o primeiro amor. Vida cristã é vida de relacionamento com Deus. A importância da doutrina correta é te apontar um correto caminho para você andar. Não é para você poder pegar e fazer um quadro de doutrinas bonitas e colocar e ficar admirando: olha que doutrinas bonitas, você está vendo? Como elas são retas, como elas são, olha, bem adequadas, bem corretas. Não é para isso. Doutrinas corretas te levarão a um correto relacionamento com Deus. E tem que, portanto, restaurar o primeiro amor. Aí você vai para a última igreja, Laodiceia, quando é dito que essa igreja, na sua prática, os indivíduos, cada um, colocou Cristo para fora, e por isso ele está dizendo: eu estou à porta batendo. Não é do mundo nem do incrédulo, é do crente, é da igreja. Eu quero entrar, eu posso entrar na sua vida? Aí você fala: Senhor, pode entrar. Entre no meu coração, na minha vida, e mude tudo que o Senhor quer mudar. Quer ver uma coisa? Ninguém precisa responder aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia. Você certamente deve ter aí alguma coisa dentro de você, você deve saber o que é pecaminoso. Pastor, eu olhei aqui e não vi nada. Então a coisa está feia. Você tem que orar para Deus te revelar. Mostra, Senhor, porque eu não estou conseguindo nem ver. Mas você deve ter alguma coisa aí ruim no seu coração. Eu sei que eu tenho e eu sei qual que é agora. E não só uma, mas 2, 3, 4 e outras. Vocês também têm. Se não tem, tão pior do que eu. Aí eu pergunto uma coisa. Você sabe que não é legal isso. Você sabe que isso é pecaminoso. Por isso dá um exemplo. Talvez você consegue dar o golpe aí no governo todo ano, quem sabe. Mas o governo rouba todo mundo, então o que deu? Pega o meu também daqui um pouquinho. Não tem esse negócio? Não, tem ou não tem, pessoal? Isso é um exemplo. Poderia citar dezenas. Você tem um negocinho aí dentro, tem? Você sabe que não é legal? Sabe ou não sabe? Eu pergunto: você quer dizer agora para Jesus? Não é para responder não, vocês vão dizer que sim. Mas eu prefiro que vocês digam não do que sim. Mas que o não seja a resposta certa, verdadeira. E que o sim não seja falso. Pastor, mas você parece que é maluco. Você quer que os irmãos digam não? É como aquele filho que o pai disse na parábola: filho, vá trabalhar no meu campo. O que ele disse? Não vou. Ele falou a verdade. Aí disse para outro filho: filho, vai você trabalhar na minha lavoura. Ele diz o quê? Já estou indo, papai lindo. Sim. Só que esse que respondeu positivamente mentiu. E o que disse não, arrependendo-se foi. Então, quando eu digo, melhor que você diga não, mas seja verdadeiro, e você reflita e se arrependa, do que dizer sim para passar por bonito. Então não responda não. Você quer que Jesus entre hoje, agora, no seu coração, na sua alma, e mude isso? Você quer mesmo mudar? Ou você ainda quer continuar? Esse é um grande problema. Porque religiosamente a história é o seguinte: Senhor,
é para entrar mesmo e mudar tudo. Mas você não quer mudar, na verdade. Porque não dizer para Jesus entrar, não é falar, entra Jesus. E aí ele entra e muda. Não. É uma conversão. Você tem que sofrer. O arrependimento causa uma profunda tristeza, diz a Bíblia. Você vai chorar, Senhor, me livra, pelo amor de Deus, desse mal. Porque eu não aguento mais isso. E eu sou escravo disso. Mas tu tens o poder, então entra, pelo amor de Deus. Nem que tu me leves para um leito de dor. E ali eu seja liberto. Mas entra. Vocês entenderam a questão? Então é isso. Ali está o princípio. Quando eu digo princípio, é porque em 2 Crônicas 7,14, ali tem uma palavra muito própria para aquele tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, tal, e se converter, então eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar. E este lugar que diz lá é o templo de Jerusalém. Onde tivesse um judeu espalhado naquele tempo da antiga aliança, ele voltava face para Jerusalém. E Deus teria que ouvi-lo por causa de Jerusalém. E hoje não tem esse aspecto geográfico. Não é? Então, o princípio está lá, que é o arrependimento, que é a conversão. E aí sim, o princípio é verdadeiro, porém o texto em si mesmo, na sua plenitude, não pode ser aplicado, porque nós temos que voltar para Jerusalém. Deus não nos ouve por causa de Jerusalém, mas por causa do Filho. Mas o princípio é exatamente esse. Você falou corretamente. Então, queridos, nós temos que vencer isso aqui. Objetivamente as falsas doutrinas, abandonar as falsas doutrinas, se quiser ser um vencedor. E subjetivamente, no seu coração, você tratar com os problemas da sua alma e relacionamento com Deus para que você seja um vencedor. Tá bom?